ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O vereador do PT de Fortaleza, Ronivaldo Maia, voltou à Câmara Municipal da capital cearense na manhã de hoje, reassumindo o seu mandato e sendo o primeiro orador da sessão ordinária desta quinta-feira. Ronivaldo é acusado de feminicídio e por isso chegou a ser preso no final do ano passado, mas agora está solto. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Fortaleza foi acionado, mas entendeu que não havia elementos para iniciar o processo administrativo disciplinar contra Ronivaldo. Houve protesto em relação a essa decisão, mas não houve recurso ao plenário da mesma decisão do Conselho, embora fosse necessário, para a apresentação desses recursos, o apoiamento de apenas 9 vereadores. Ronivaldo começou o seu pronunciamento relatando a sua versão do fato. Ele nega ter tentado atropelar a mulher que acabara de sair do seu veículo e registrou o seu arrependimento, seguido de um pedido de perdão. Vamos ouvi-lo. Estava ao lado do veículo e, quando saí, não a vi segurar o limpador, de modo que ela ficou com a mão presa nele e foi isso que a fez cair. Se naquele momento tivesse percebido que a mão dela estava presa, jamais teria saído de lá, pois nunca foi minha intenção machucá-la. Tenho certeza e a consciência tranquila de que não atentei contra a vida dela. Em nenhum momento joguei o carro em sua direção. Como disse e reafirmo, ela estava ao lado e não na frente do carro. E é ela própria, com lealdade aos fatos, quem afirma isso. Como disse, estou certo que o desenrolar do processo judicial confirmará que não pratiquei tentativa de feminicídio. Dizer o mais ou menos que isso é faltar com a verdade. Não me eximo das minhas responsabilidades, na exata medida delas. Peço perdão por todo o transtorno causado, mas preciso dizer que esse fato foi um infortúnio. Um momento isolado na minha relação com a Fernanda, que sempre foi pautada no acordo, no afeto, no respeito e na cumplicidade. Todo ser humano pode ter um momento de descontrole emocional, do qual se arrependerá para sempre, mas nunca tive a intenção de machucá-la. Assim que percebi o que houve, voltei à casa dela e sugeri levá-la ao hospital imediatamente. Eu jamais deixaria ela sem assistência. Minha formação nas comunidades eclesiais de base me ensinou que perdoar tem a ver com o processo de reconstrução. Trata-se de reconhecermos o mal que houve com honestidade de seu impacto em nós mesmos e no outro, admitindo nossa fragilidade e a fragilidade do outro. Por isso, peço perdão publicamente e confesso o meu mais absoluto arrependimento. Espero que esse acidente não apague minha trajetória de conquistas que começou como presidente da UMES ainda em 1988. De todos os dias dedicados à luta dos trabalhadores e das causas populares. Como militante de esquerda, reafirmo os valores humanistas e socialistas que sempre me nortearam. A defesa da igualdade social, de gênero, de raças e de credos. Continuarei na luta
contra toda forma de opressão, violência e discriminação. Tenho certeza e a consciência tranquila de que não sou um agressor. Não é isso que me define e que eu não tentei matar a Fernanda. Eu jamais faria isso contra ela ou qualquer outra pessoa. Confio e acredito na justiça, neste parlamento e na democracia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. O pronunciamento do vereador, sem dúvida, foi feito pelo advogado que o defende na justiça. Depois da fala de Ronivaldo, ou imediatamente após a fala de Ronivaldo, nenhum vereador manifestou-se sobre o caso. Mas, na sessão de ontem da Câmara Municipal, em razão do caso Ronivaldo, houve um momento de constrangimento após o discurso da vereadora do PSOL, Adriana Nossa Cara, protestando contra a falta de apoio para a apresentação do recurso à decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. E o constrangimento veio exatamente por conta do protesto do vereador Adail Júnior. Vamos ouvi-lo. Responder Vossa Excelência no que tange ao vereador Adail Júnior. Eu quero que Vossa Excelência, eu não cesse o voz de ninguém aqui, agora eu quero que Vossa Excelência, no mínimo, respeite essa casa. No mínimo, pare de usar colega parlamentar como escada. Eu não vou permitir, nem Vossa Excelência, nem nenhum vereador dessa casa que faça mais isso. Vossa Excelência se faz de vítima, mas Vossa Excelência, depois de mais de 1h30 de sessão, Vossa Excelência sobe aqui correndo com 3 segundos no plenário. Vossa Excelência quer transmitir para o público que nos acompanha que desde o início da sessão está querendo montar uma comissão. Não é verdade. Vossa Excelência estava... Só um minutinho, vereador. Só um minutinho. O senhor não sabia nem o que é que eu ia pedir. Não, eu não sabia, a senhora pediu. Equivocado, eu não sabia, a senhora e pediu. E o senhor me desrespeitou porque o senhor gritou comigo sem nenhuma necessidade. O público viu que eu não tive nenhuma oportunidade de falar, então eu não consegui nem transmitir o meu pedido. E eu não uso ninguém de escada. Eu não preciso disso. Ainda bem que está nos anais da casa. O que acontece? Presidente Adail, corretíssimo você. Obrigado, vereador Fábio. Ainda bem que está nos anais da casa. A senhora foi logo iniciando, desde o início da sessão. Não é a primeira vez que Vossa Excelência faz isso. Não é a primeira vez. Eu espero que Vossa Excelência respeite o parlamentar, porque todos nós somos eleitos igual a Vossa Excelência. Aqui não é mulher, não é homem, não é homem, não é mulher. Nós somos parlamentares e exigimos respeito. A senhora vai à tribuna, pede vergonha a essa casa, pede que essa casa se envergonhe, fala o que a senhora, tudo bem, é um direito de Vossa Excelência, mas respeite. Pelo menos, quando a senhora for se expressar dessa maneira, a senhora diga assim, todos os vereadores, menos o vereador Adail, porque eu já travo esse debate de PSOL, não de hoje, é desde a era de João Alfredo, com todo o respeito, que é um dos maiores políticos que eu considero do Estado do Ceará. Eu não aceito me fazer como escada. Muito bem. Esse aí foi o vereador Adail Júnior. E este João Alfredo que ele cita foi um vereador de Fortaleza, deputado estadual e deputado federal pelo PSOL. Antes ele era filiado ao PT. A renovação na Câmara dos Deputados com as eleições deste ano está sendo estimada em 50%. Na bancada federal cearense, a expectativa é de que aproximadamente uns 6 ou 7 deputados federais não sejam reeleitos. Nas eleições deste ano, além do fim das coligações proporcionais, que dificulta a eleição de candidatos de pequenos partidos, também mudou o sistema da divisão dos votos chamados as sobras, que são os votos que se somam após a primeira
divisão das cadeiras orientadas pelo quociente eleitoral, que este ano deve ser em torno de 200 mil votos. O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, publica uma matéria sobre o tema. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. A matéria do Estado de São Paulo diz que metade dos deputados federais eleitos em 2018 não deve conseguir renovar seus mandatos neste ano. A projeção é feita por órgão que monitora a atividade do Congresso e também por lideranças partidárias. Na última eleição, a taxa de renovação chegou a 52%, uma das mais altas desde 1990. A estimativa é que neste ano fique na casa dos 50%. Há 4 anos, a renovação foi impulsionada pelo momento político pós-Lava Jato, que colocou em descrédito o comando dos principais partidos e provocou a derrota de políticos tradicionais. Desta vez, na avaliação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar e de dirigentes partidários, uma mudança nas regras eleitorais, aprovada em 2020 pelo Congresso Nacional, deve favorecer a eleição de novatos em detrimento de quem tentará a reeleição. A chamada Lei de Sobras altera os requisitos para preenchimento de parte das cadeiras na Câmara. Na eleição proporcional, o partido precisa alcançar o chamado quociente eleitoral, que é a soma de todos os votos dados à sigla, dividida pelo número de vagas que existem para a Câmara dos Deputados daquele estado. Após o cálculo de quantas cadeiras cada partido conseguiu ocupar, segundo o seu quociente eleitoral, ainda sobram algumas vagas. Nesta nova rodada, o preenchimento das sobras terá 2 pré-requisitos a partir deste ano. Muito bem. Isso significa dizer que, diferentemente das outras eleições, quando um deputado federal, estadual ou mesmo vereador podia ser eleito com qualquer número de votos obtidos, agora, na divisão dessas sobras, o eleito terá que ter obtido ao menos 20% do quociente eleitoral, o que significa dizer, não deverá ser eleito nenhum deputado federal, mesmo que tenha obtido menos de 40 mil votos. Não significa dizer que se o cabeça de chapa do partido tenha obtido uma votação que dá para eleger 5 ou 6 deputados, como já tivemos em algumas ocasiões, esses deputados eleitos pela sobra só poderão garantir a vaga se tiverem obtido o mínimo de 20% do coeficiente eleitoral, aproximadamente 40 mil votos. Agora é o momento de conhecermos as manchetes do nosso blog, do blog do Edson Silva, e as manchetes dos sites dos principais jornais nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog no dia de hoje, temos que o TRE Ceará mantém cassação de chapa de vereadores dos municípios de Alto Santo e Pacoti por fraude na cota de gênero nas eleições de 2020. Para ambos os casos, ainda cabe recurso ao próprio Tribunal Regional Eleitoral e também ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Devido à interceptação telefônica, a União deve indenizar em R$50 mil advogado do ex-presidente Lula.
O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, decidiu pela indenização ao advogado Roberto Teixeira por grampos no seu escritório, que tornou públicos os diálogos dele com Lula sobre processos relativos à Lava Jato. A medida provisória que cria benefício bônus a quem recebe o Auxílio Brasil foi aprovada pela Câmara Federal. O texto segue para análise no Senado. A medida aprovada é um substitutivo do relator, o deputado João Roma, do PL da Bahia, que incluiu emenda do deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, para tornar permanente este benefício. Também temos em destaque de ontem que o delegado Cavalcante inicia coleta de assinaturas para tentar instalar a CPI da Enel. Ele já tentou uma vez e não o conseguiu. Na primeira tentativa, apesar de ter conseguido o apoio de 19 deputados, 8 deles depois retiraram as assinaturas. Agora, com os destaques dos principais jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre postos de trabalho. O Supremo Tribunal Federal julga hoje causa que pode colocar em risco vagas de jovens aprendizes e pessoas com deficiência. O caso poderá decidir se empresas e funcionários contratados podem entrar em acordo para reduzir ou mesmo acabar com as cotas de postos para estas categorias. Sobre viagens, passagens aéreas devem ficar 10% mais caras com despacho gratuito de bagagem, projeto de lei que já foi aprovado e passa aí para outra casa legislativa. E também agora com as atualizações do Globo, temos em principal manchete sobre conflito no leste europeu. A Rússia diz que doações de armas à Ucrânia testam a sua paciência, após Putin fazer nova ameaça nuclear. Governo em Kiev reconhece que considera legítimos alvos militares, além de sua fronteira, enquanto tensões se acumulam. A coluna de Malu Gaspar fala sobre a trégua do STF a Bolsonaro e seus aliados estar por um fio. Após fala de Bolsonaro, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, diz que não tem cabimento levantar dúvidas sobre as eleições. E também um destaque que já foi publicado no nosso blog ontem, o Comitê da ONU diz que Lava Jato violou direitos políticos de Lula. E a coluna de Bela Megali também fala sobre o ex-presidente, que Lula escala economista para ouvir demandas da Faria Lima. Com os destaques agora da Folha de São Paulo, temos em principal manchete sobre o governo Bolsonaro. Obras de estatal controlada pelo Centrão viram elefantes brancos no estado do Maranhão. Construções inacabadas em Imperatriz têm recursos da Codivasf, que diz estudar soluções orçamentárias. Sobre política, Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato foram parciais contra Lula, afirma Comitê da ONU. O ministro André Mendonça dialoga com bancada evangélica e tenta solução para indulto de Bolsonaro. O voto pela condenação de Daniel Silveira teria credenciado o ministro para fazer uma ponte. E sobre insinuações golpistas, o presidente Bolsonaro promove evento oficial contra o Supremo e cobra militares na aprovação dos votos. O presidente recebe no Planalto ato de desagravo com bancadas de bala e evangélica. Muito bem. São duas bancadas potentes. O anúncio do aumento da conta de luz dos cearenses, próximo dos 25%, mobilizou uma boa parte da classe política do Estado, de senador a vereador. A promessa de ação judicial a partir do Ministério Público Estadual, aliado à Assembleia Legislativa Cearense, o que nos parece sem muito futuro, pois a questão é da esfera federal, visto o aumento ter sido anunciado ou concedido pela Anael.
o movimento político é válido, embora, a princípio, seja apenas motivador de expectativa. No próximo mês, provavelmente, já vamos pagar o aumento. E se o movimento político nacional não continuar forte como se acredita que seja, acabará tendo sido em vão. Vamos torcer em sentido contrário, no sentido de que esse aumento, ao menos, seja reduzido. Mas é bom a sociedade ficar atenta para cobrar, principalmente desses políticos que estão hoje em todos os espaços da mídia, defendendo que esse aumento não seja praticado. Eles precisam explicar depois, se não tiverem êxito, se não lograrem êxito nesse trabalho, eles precisam explicar por que não tiveram êxito, sob pena de serem taxados de aproveitadores. Sérgio Moro, o ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, está agora definitivamente fora da expectativa de ter um mandato eletivo se o seu partido, o União Brasil, tiver respeito à sociedade brasileira. Sérgio Moro foi condenado ontem pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, que concluiu que ele, quando juiz, foi parcial no julgamento dos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na chamada Operação Lava Jato. O comitê também considerou que os direitos políticos do petista foram violados quando ele foi impedido de disputar as eleições de 2018. O órgão da ONU, esse comitê, tem a atribuição de supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, assinado e ratificado pelo Brasil. A defesa de Lula e o governo Bolsonaro já foram informados sobre o resultado, mas o anúncio oficial acontecerá apenas nesta quinta-feira. Antes dessa manifestação do Comitê da ONU, o Supremo Tribunal Federal já o havia considerado parcial nos julgamentos e condenação de Lula, tanto que anulou todos os atos dele, Sérgio Moro, em ações contra Lula. Ora, se Moro foi parcial como juiz, reconhecido pela Suprema Corte do Brasil e reconhecido pelo Comitê de Direitos Políticos da ONU, como pode o brasileiro confiar na sua atuação, quer como parlamentar, governador ou presidente da República? Bolsonaro fez ontem um evento à tarde no Palácio do Planalto, considerado como sendo para homenagear o deputado federal Daniel
Silveira, que o Supremo Tribunal condenou à prisão de 8 anos e 9 meses e cassou o seu mandato de deputado federal. Nesse evento, criticado pela sua razão, Bolsonaro voltou a falar sobre segurança das eleições, agora querendo que as Forças Armadas acompanhem paralelamente a apuração dos votos. Vamos ouvi-lo. A gente espera que nos próximos dias o nosso Tribunal Superior Eleitoral dê uma resposta às sugestões das Forças Armadas, porque eles nos convidaram e nós aceitamos, estamos colaborando com o que há de melhor que existe entre nós, e essas sugestões todas foram técnicas. Não se fala ali em voto impresso. Não precisamos de voto impresso para garantir a lisura das eleições, mas precisamos de ter uma maneira, e ali, nessas 9 sugestões, existe essa maneira para a gente confiar nas eleições. E, encerrando, uma das sugestões das Forças Armadas, não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que, no final, depois de 17 horas, como se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Superior Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Uma das sugestões é que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feita uma ramificação um pouquinho à direita, para que tenhamos do lado, um computador também das Forças Armadas para contar os votos no Brasil. Muito bem. O presidente Bolsonaro acabou de dizer que não precisamos de voto impresso para a lisura das eleições. Lembremos que ele fez o maior carnaval no país, mobilizou a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, querendo votar o voto impresso, para que tivéssemos um resultado da eleição real. É muita contradição. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que tem sido uma voz equilibrada neste momento conturbado, em razão do presidente Bolsonaro de agressão ao Supremo Tribunal Federal, voltou a falar em harmonia entre os poderes. Vamos ouvi-lo. Infelizmente, os atritos têm acontecido com certa regularidade no Brasil, isso não é bom, nós temos que buscar o diálogo, temos que buscar a pacificação, há problemas reais que nós precisamos enfrentar. É lamentável que crises sejam criadas a todo instante, até como cortina de fumaça, para os verdadeiros problemas do Brasil. Então nós temos que ter responsabilidade. O Senado Federal é uma casa de quase 200 anos, composta por senadores e senadoras muito maduros politicamente, e o nosso papel é de buscar contemporizar, o nosso papel é de buscar conter radicalismos e extremismos e afirmar sempre, algo que é fundamental se afirmar aqui no Senado Federal. Nós temos respeito à democracia, nós temos respeito ao Estado de Direito e nós temos absoluto respeito à Constituição Federal. Então, tudo quanto houver de arroubo antidemocrático, ou que atente contra o Estado de Direito, que atente contra a Constituição, nós devemos repudiar de maneira muito veemente e muito forte. Há uma linha que não se pode ultrapassar, essa linha do Estado Democrático de Direito. E eu que espero muito. Com esse pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã, 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias do nosso site, que são atualizadas diariamente, apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!